Vamos falar agora de depressão. A depressão, sem dúvida, é uma das doenças psíquicas que mais afeta a população ao redor do mundo. Atualmente, de 10 pessoas, metade ou até mais podem ter a doença. Muitas vezes é confundida como uma simples tristeza. A depressão é uma doença séria e que merece todos os cuidados necessários. E é sobre ela que a gente fala agora, no quadro Comportamento. E o psiquiatra Ricardo José Zimmer já está aqui com a gente. Vamos bater um papo bem legal. Aliás, aproveita, manda sua pergunta no nosso WhatsApp, tira sua dúvida aqui. Ele está aqui para te responder. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Grato da oportunidade de novo estar aqui com vocês, podendo falar de um assunto que é tão importante, que traz tanto sofrimento para as pessoas. E que a gente vê tanta gente cada vez mais sofrendo com isso, né, Ricardo? É fato. Ricardo, o que é a depressão? Gisele, você que não tem a visão contaminada técnica, como a gente que é médico tem, o que tu acha que é a depressão? Olha, pelo que eu já pesquisei e soube da depressão, fala-se em uma variação realmente dos neurônios, né? Uma queda, e que eu não sei explicar isso tecnicamente. Sim. Mas enfim, algo assim. E também eu vejo como uma tristeza profunda e constante. A pessoa que não consegue ter um ânimo para enfrentar a vida, e aquela tristeza é quase que companheira diária. Isso. Ou é companheira diária. Essa é a minha visão. E tá certa a tua visão. Então, a depressão, justamente, ela tem que ter no mínimo 2 semanas das alterações dos sintomas. Não é só uma tristeza. A tristeza pode ser um dos critérios maiores, mas tu pode ter um outro que é simples e puramente desânimo. Às vezes, principalmente nos adolescentes, é irritabilidade. Então, aquela pessoa que é muito nervosa, que é muito brava, já está preenchendo um critério maior de depressão. E não baixa nada, na verdade, no cérebro, em termos de neurotransmissores. Não falta serotonina no cérebro de alguém que está deprimido. O que acontece? O nosso cérebro, ele funciona como se fosse um computador. Esse computador, ele toca algum programa. Esse programa, ele não responde no teclado como se fosse a gente tocando. É como se fosse um vírus, ele trava. A depressão é mais ou menos isso. É como se fosse um programa que coloca o cérebro num modo de funcionamento que servia muito para a pré-história, que inibe o comportamento exploratório, aumenta a resposta ao estresse. Então, funcionava lá atrás. Qualquer bebê, qualquer criança, qualquer ser humano, na verdade, qualquer mamífero, já vem com esse programa incutido. A gente tem modelos animais de depressão. A gente faz depressão em cachorro, em golfinho, em baleia, em qualquer animal mamífero vai ter depressão. Claro que não vai dizer que está querendo se matar ou que tem tristeza, mas altera o comportamento. Então, é como se determinadas áreas do cérebro começassem a funcionar mais e outras menos. Essa alteração do funcionamento faz com que tenha alteração do comportamento e das emoções. É e isso. As causas para a depressão, Ricardo, elas podem ser somente do meio em que a gente se encontra, podem ser questão de comportamento ou alguma tendência genética, enfim, ou até química. O que causa a depressão, de fato? A depressão a gente pode colocá-la, então, em causas endógenas ou exógenas. Exógenas pode ser assim, tipo, ganhei na Mega Sena, como eu já falei esse exemplo antes. Muito estresse, mudança de ambiente, me formei, entrei na faculdade, nasceu filho, casei, separei, troquei, enfim, qualquer coisa, o meu cérebro desperta aquilo. E aí eu começo a viver aqueles sintomas. Muitas vezes são quadros leves ou moderados, raramente são casos graves, que a pessoa começa a ter até delírios, assim, ela fica fora, literalmente fora da casinha. Então, você tem quadros leves, moderados e graves. A depressão, ela tem várias e várias causas, não é uma única causa, são várias causas. E só fica deprimido quem pode, não quem quer. Você tem uma predisposição genética para aquilo. Olha, e como é que acontece isso? Então, assim, a gente não sabe exatamente como, mas a produção das proteínas dentro do cérebro, nos neurônios, faz com que o cérebro mude o funcionamento. E essa mudança do funcionamento cerebral, a gente acaba tendo alteração do nosso comportamento. Então, quando eu estou agindo, me comportando, ou sendo feliz, ou sendo muito triste, eu tenho determinadas vias neuronais sendo usadas na minha cabeça. Quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo essas vias. Só que o cérebro gosta daquilo que ele já conhece. Quanto mais ele é preguiçoso. Ele é
ele vai pela economia de energia. Na verdade, ele é preguiçoso mesmo. A gente tem uma tendência nata de economia de energia. Por isso que a gente está sentado aqui não correndo. A gente gasta bem menos energia, assim. Então, sempre ele tende a fazer aquilo que ele já fez antes. Quando eu tenho um episódio de depressão, eu tenho 50% de chance de ter um segundo. Ele vai aprendendo. Quando eu tenho um segundo, eu tenho 70%, 80% de chance de ter um terceiro. E tendo um terceiro, é praticamente inevitável que eu vá ter um quarto episódio. Aí que vem o tratamento que muda essa evolução. Eu preciso aprender a funcionar diferente, a ter instrumentos para conseguir colocar no lugar daquilo quando meu cérebro está querendo ir pelo instinto que é deprimir, me deixar parado, quieto, esperando o ambiente mudar. Dá para dar um exemplo prático desse tratamento que pode ajudar a sair desse quadro e evitar que ele aconteça o próximo quadro de depressão? Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a trabalhar as crenças, ou seja, as ideias, que são coisas que a gente chama egocintônicas, ou seja, aquilo que a pessoa acredita como sendo verdade. Quando a gente está deprimido, a gente acha que o mundo não faz sentido, que eu sou o pior ser humano do mundo. Até uma vez uma paciente me deu um exemplo assim que eu achei excepcional. Ela disse: doutor, eu estava me sentindo o cocô do cavalo, do bandido, do filme de faroeste, ou seja, pior da pior coisa. Essa ideia, ela não é verdadeira, mas a emoção de tristeza faz com que eu acredite nela. E aí eu começo a me comportar como se aquilo fosse verdade. Esse comportamento, então, quando eu mudo o comportamento, quando eu finjo que eu estou bem, quando eu ativo o meu comportamento, quando eu vou, por exemplo, fazer caminhadas, quando eu reflito sobre aquilo que eu estou pensando de uma forma automática, eu começo a mudar o meu jeito de ver o mundo, a mudar o meu jeito de enfrentar as coisas. Claro que isso tem que ser repetidamente, porque uma coisa que eu faço 10 mil horas, não vão ser com 10 horas que eu vou mudar, eu tenho que colocar em prática, né? E a medicação, ela ajuda muito a construir essa flexibilidade neuronal. Quanto mais flexibilidade neuronal eu tenho, mais fácil é eu mudar o meu comportamento e mudar as minhas emoções. E Ricardo, eu li recentemente um texto que falava justamente desse comportamento que eu acho que todo mundo tem. A gente não consegue parar. O tempo todo a gente quer fazer alguma coisa e não fazer nada significa uma perda de tempo assim absurda. Isso é um quadro de depressão? Era exatamente esse o texto. Essa necessidade de estar fazendo alguma coisa é sintoma de depressão. A gente não sabe aproveitar tempo ocioso, a gente quer o tempo todo, né, estar nessa correria. Isso também pode ser um sintoma, algo que a gente tem que ficar alerta? Tem que ficar alerta. Eu não posso dizer que seja um sintoma isso, mas eu te garanto que esse comportamento de não se tolerar, a evolução disso é para um quadro de depressão. Tirar um tempo para meditar de 10 a 15 minutos diariamente, eu vejo que é como a gente toma banho. No início a gente acha estranho, né? Mas depois de meses e anos treinando esse processo de meditação, de ficar quieto, única e exclusivamente se prestar atenção no corpo relaxado e numa respiração diafragmática, faz com que a minha mente se aquiete e eu pare de me identificar com as historinhas que eu conto. Porque assim, eu não posso parar quieto, eu tenho que produzir tudo mais. Nota, isso são exemplos de crenças. Né? Claro que a gente deve fazer a vida ter um sentido, mas isso não obrigatoriamente vai trazer a felicidade. Certo, então tem que cuidar, né? Ricardo, a Heloísa mandou uma pergunta pra gente. Ela gostaria de saber se o hipertireoidismo causa depressão. O hipertireoidismo, ele é uma alteração do funcionamento da tireoide, em que se produz muito mais o hormônio. Então a pessoa vai estar muito mais parecida com um quadro de ansiedade do que propriamente um quadro de depressão. Sempre a gente precisa afastar as causas orgânicas, porque qualquer alteração que eu tenho no meu organismo, no meu funcionamento, vai dar sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Então, por isso que o médico é necessário pedir exames, fazer história clínica, investigar aquilo, né? E com isso a gente consegue afastar a causa orgânica e melhorar a resposta ao tratamento de depressão. E aproveitando a pergunta da Heloísa, o estresse, a ansiedade, elas têm alguma ligação com a depressão?
Isso tem alguma interligação entre elas? Total. O início, o estresse, a resposta fisiológica do nosso organismo, alguma demanda, alguma dificuldade. No segundo momento vem o quadro de ansiedade propriamente, e o quadro de ansiedade evoluindo, ele acaba por entrando em falência e a pessoa deprimindo. Claro que isso não é a regra, mas é uma boa forma da gente entender. Raramente eu vejo alguém com depressão que não tenha um fator de estresse, ou que pelo estresse acabou desencadeando o quadro de depressão, e a ansiedade, com o tempo, ela entra em falência. Eu não consigo dar conta das minhas preocupações, dos meus medos, e aí eu deprimo para tentar me proteger. Então, quer dizer, cuidar e observar, né? Principalmente, então, não só cuidar e observar, sim, também, mas assim, se exercitar e tirar um tempo para não fazer nada. Não precisa ser mais que 5 minutos. Olha só, é pouquinho. Parar, fecha os olhos, sentado, respira, relaxa o corpo e deixa a mente gastar tudo aquilo que ela está contando, todas aquelas histórias. Observe a sua mente, observe a sua cabeça, o que passa na tua cabeça, e simplesmente observe aquilo, deixa a mente cansar. No início, nos primeiros meses, fazendo essas práticas de meditação, ou de relaxamento, a gente pode chamar assim, é mais sofrido, é mais doloroso, mas com o passar do tempo acaba sendo, não fazer isso, acaba sendo como não tomar banho um dia, a gente se sente mal, desconfortável. É o treino, a prática. É treino, né? Isso. Inclusive tem uma técnica que eu acho legal, não sei como meditar, não sei como fazer. Presta atenção na respiração, né? Isso. Só na respiração. Nesses 5 minutos é difícil, mas acostuma. Tem mais uma pergunta, Ricardo. A Marli Riplinger, boa tarde, tudo bem, Marli? Ela disse, estou aborrecida desde o dia 21 de outubro, não consigo saber por quê. Não consigo sair de casa. Pode ser sintoma de depressão, Ricardo? Possivelmente seja, porque é muito tempo. E assim, não sair de casa, claro que ela consegue sair de casa. Nota o que é uma crença? As pernas dela estão funcionando, ela consegue caminhar. Então a pessoa consegue sair de casa. Só que como ela não deve ter ânimo, ela não deve ter gratificação em sair de casa, ela acredita que não consegue. Mas não tem gente que tem medo, começa a ficar com aquele não posso, daí começa a acelerar o coração e começa a ter sintomas que eu já... Legal. Isso é muito comum, é legal você trazer isso pra gente, conversar aqui, porque nota, o problema não é o ter medo, é a ideia que eu faço de ter medo. Nota, aí de novo vem a crença. Que ideia que eu tenho a partir das minhas emoções? Se eu tô triste, então eu não consigo dar conta das coisas. Tá, sendo feliz vai ser mais fácil, mas não é obrigatoriamente necessário você estar feliz ou ter ânimo para fazer as coisas. Caso você pegue e comece a ativar o teu comportamento, tu muda o funcionamento, tu vira a chave. Claro que o teu cérebro vai querer colocar aquilo de novo que ele estava vivendo, mas com o enfrentamento, com a teimosia saudável, a gente consegue mudar tudo. Porque ele já criou aquele padrão e ele vai, eu vou por aqui porque eu sei esse caminho. Isso. Mas a gente tem que tentar mostrar para ele o outro caminho que é melhor. Vai ser muito mais fácil quanto mais eu treinar, desenvolver habilidades novas. Por isso que pessoas inteligentes, elas têm comportamentos inteligentes que são comportamentos que te tiram do hábito da mesmice. A gente tem que desenvolver novas habilidades. Por exemplo, para mim, estar aqui hoje, eu estou desenvolvendo uma habilidade nova. Sim. Eu não sou apresentador, então eu estou aqui de faceiro, assim, nossa, o que vier está no lucro. Essa é a ideia, entende? Assim, a vida pode ser uma grande M ou pode ser um aprendizado. O que você prefere? E acreditar? A gente está aqui para aprender, né? Se a gente se propor a tal, né? Senão a gente pode fazer da vida um mar de lágrimas, porque sempre vai ter coisas para reclamar. Isso é verdade. É hábito também reclamar, né? Então vamos tentar não reclamar e tentar ver a vida de uma forma melhor para habituar o nosso cérebro a ser mais feliz. Tem questões com isso, porque existe um porquê a gente reclamar. A gente acha que reclamando, muitas vezes, eu vou estar me preparando para lidar com as coisas ruins. Isso não é verdade, obrigatoriamente, né? Mas, então, tudo que a gente faz, por pior que seja, naquele instante que eu estou fazendo, existe uma intenção daquilo ser bom. Só que a resposta a médio e longo prazo não é essa. Então a gente tem que acolher tudo o que a gente faz, aceitar as coisas, ter humildade e reconhecer que tem que se mudar. Mas isso se trabalha, viu? Tem que ter uma teimosia saudável. É isso aí, Ricardo. Obrigada por estar aqui com a gente. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo, né? De certeza. Obrigado a todos. Obrigada, querido. Valeu.